Olá pessoal, aqui é o Sérgio, monitor de Física Experimental 1 em 2015, e vou estar apresentando para vocês o procedimento experimental da queda livre. Esse experimento consiste basicamente no seguinte: vocês irão soltar uma esfera de uma posição fixa, ou seja, uma distância fixa pré-determinada entre dois sensores, e medir n vezes o tempo de queda. E esse mesmo procedimento será feito para um total de m distâncias diferentes entre os sensores. Para você saber o número de vezes que vocês farão cada procedimento, leia o roteiro escrito. Vamos fazer agora uma demonstração do experimento. Aqui nós podemos ver o cronômetro que será utilizado. Ele é composto por 5 funções, F1 até F5, sendo que F1 é a função que nós vamos utilizar. Aqui podemos ver a chave liga e desliga, que vai servir para soltar a esfera do topo. Quando esta for desligada, a esfera cairá. Quando ligada, ela vai prender a esfera no topo. Uma vez que a chave é desligada, a esfera cairá e passará pelo sensor 1, que vai ativar a contagem no cronômetro. Passando pelo sensor 2, ela vai parar a contagem. Posteriormente, a esfera cairá no cesto. O tempo de queda será mostrado então no visor do cronômetro. Vamos fazer então uma demonstração. Para essa distância qualquer, o tempo de queda da esfera foi de 0,266 segundos. Exemplo 1. Obtenção de dados para uma distância de 10 cm entre os sensores. Aqui, verificamos a distância entre os sensores. Veja que o valor da distância é de 100 mm, ou seja, 10 centímetros. Verifique se o cronômetro está zerado e então faça o procedimento. Desligue a chave e anote o primeiro tempo. Agora, ligue a chave, reposicione a esfera e resete o cronômetro. Depois, repita o procedimento, obtendo o segundo tempo de queda. Faça novamente tantas vezes forem necessárias. Após isso, terão um conjunto de medidas de tempo para a distância de 10 centímetros entre os sensores. Exemplo 2. Obtenção de dados para uma distância de 30 centímetros entre os sensores. Nós vamos repetir o procedimento que fizemos anteriormente. Primeiro, vamos colocar o sensor 2 a 30 centímetros do sensor 1. Tendo resetado o cronômetro, vamos fazer o primeiro lançamento e anotar o primeiro tempo de queda. Religamos a chave, posicionamos a esfera e resetamos o cronômetro. Podemos agora fazer o segundo lançamento e obter o segundo tempo de queda. Faça novamente tantas vezes forem necessárias. Após isso, terá um conjunto de medidas de tempo para a distância de 30 centímetros entre os sensores.
Os dados que você obterá ao final do experimento serão da seguinte forma. Para a primeira distância entre os sensores escolhida, um conjunto de tempo de queda. Para uma segunda distância, um outro conjunto de medidas de tempo de queda. E a mesma coisa para uma terceira distância, até a última distância escolhida. Serão sobre esses dados que serão realizados os cálculos pedidos no roteiro e pelo professor. Vocês não devem se esquecer que todas essas medidas possuem erro, tanto as medidas de distância como as de tempo. Esse foi o procedimento experimental da queda livre. Até a próxima.